Pessoal do sexto ano D, bom dia. Professor William na área. Galera, vamos lá. Visto que na aula de ontem vocês tiveram noções de divisibilidade, hoje a gente vai fazer a divisibilidade propriamente dita, tá? Utilizando alguns critérios. Nós vamos ver a divisibilidade por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6, tá? Isso na aula de hoje. Na aula de amanhã, a gente vai ver a divisibilidade por outros números, tá? Mas, professor, o que diabos é divisibilidade? Pessoal, é o seguinte, para verificar a divisibilidade de um número natural por outro número natural, tá? Usando a forma convencional que a gente está acostumado a fazer a divisão, tá? Pode ser bem trabalhoso e demorado, né? Então vamos conhecer uma maneira mais prática de fazer essas verificações. Os critérios da divisibilidade são condições que permitem que a gente saiba se um número é ou não divisível por outro número, sem a necessidade de a gente efetuar toda a divisão, tá? Então vamos começar aqui, por exemplo, com a divisibilidade por 1, tá? Todo número natural, ele é divisível por 1, certo? E o resultado é o próprio número. Vamos ao exemplo aqui embaixo? 7 é divisível por 1, pois 7 é um número natural, certo? E no caso aqui, se eu dividir 7 por 1, o resultado vai ser o próprio número 7. 156 é divisível por 1, pois 156 é um número natural. Beleza? 1000 é divisível por 1. Perdão, gente, não é 1000, é 1 milhão. 1 milhão é divisível por 1, pois 1 milhão é um número natural. Então, a regra para que um número seja divisível por 1, ele apenas necessita ser um número natural. Qualquer número natural é divisível por 1. É o que o número 1 a gente chama de divisor universal. Ele divide todos os números. A divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 quando ele é par. E quando um número é par? Ele é par quando ele termina em um número par. Quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, tá? Então vamos lá, 16. É divisível por 2? É. Por quê? Porque ele é par. Ele termina em 6. Olha o 6 aqui. Não está aqui em cima, não é par? Então, beleza. O 16 divide por 2. 2 vezes 8, 16. 150 é divisível por 2? É, porque o 150 é par. Ele termina em 0. E o 617? Não é divisível por 2, pois ele é ímpar. Ele termina em 7. Vejam que o 7 não está aqui na nossa regrinha. Então, 617 não é divisível por 2. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 3. Como assim, professor? Vamos ao exemplo. 567 é divisível por 3? É. Por quê? Porque a soma, tá? Se a gente pegar aqui os três algarismos, ó, 5 mais 6, 11. 11 mais 7, 18. 18 é divisível por 3? É. Então, se a gente somar o valor absoluto dos algarismos e essa soma der um número que for divisível por 3, o número todo é divisível por 3, certo? Então, aqui a soma desses três algarismos deu 18. E 18 é divisível por 3. Então, todo esse número aqui é divisível por 3. 702. É. Por quê? Porque 7 mais 0 continua sendo 7. 7 mais 2, 9. 9 é divisível por 3? Sim, beleza. Então, 702 é divisível por 3. O número 1234 não é divisível por 3. Por quê? Porque se eu somar os valores absolutos aqui, ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. A gente consegue dividir 10 por 3? Nananina não. Divisibilidade por 4. Um número, ele é divisível por 4 quando ele termina em 00 ou quando seus dois últimos algarismos são divisíveis por 4. Vamos aos exemplos.
1900. Opa, eu tenho 2 zeros aqui no final. Então ele é divisível por 4, porque ele termina em 00. O número 4132 é divisível por 4? Sim. Por quê? Porque os últimos dois algarismos, no caso aqui 32, é divisível por 4. 32 dividido por 4 dá 8. Tá? 1250, nananina não é divisível por 4, porque 50 eu não consigo dividir por 4. Lembra lá a tabuada do 4? 4 vezes 10, 40. Se eu aumentar mais 4, daria 44. Se eu aumentar mais 4, daria 48. E se eu aumentar mais 4 ainda, daria 52. De 48, nós fomos para 52. Ou seja, 50 não divide por 4. Então, nesse caso, 1250 também não divide. Divisibilidade por 5. Pessoal, essa aqui é melzinho na chupeta. O número é divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou 5. Super simples. 595 é divisível por 5. Por quê? Porque ele termina em 5. 1320 é divisível por 5? Sim. Mas por quê? Porque ele termina em 0. Certo? 5013, nananina não é divisível por 5, pois não termina nem em 0, nem em 5. Ele termina em 3. Oxi. Divisibilidade por 6. Um número ele é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, certo? Então vamos lá. 330 é divisível por 6? Como que a gente vai saber isso? A gente vai ver se ele divide por 2 primeiro, e se ele dividir por 2, ele também tem que dividir por 3. Vamos lá. Ele é par? Ele termina em 0. E se eu somar o valor absoluto dos seus algarismos? 3 mais 3 mais 0 dá quanto? Dá 6. E 6 divide por 3? Beleza, divide. Então quer dizer que 330 é um número divisível por 6. 522, ele é par? Opa, beleza, termina em 2. E por 3? Vamos somar os algarismos? 5 mais 2, 7, mais 2, 9. 9, eu consigo dividir por 3? Também. Então 522 também é um número divisível por 6. 1250 não é divisível por 6. Ele é par? Opa, eu acho que vai dar certo, hein? Mas não é por 3, tá? Porque se a gente somar aqui os valores absolutos, ó, dos algarismos, 1 mais 2, 3, mais 5, 8. E 8 eu não consigo dividir por 3. Então, neste caso aqui, errado. Pessoal, boa aula a todos aí, um abraço.